Bom, eu vou falar assim, vou falar um pouquinho, vou falar da hidradenite e o foco, obviamente, que é a cirurgia, né? O tratamento cirúrgico, na cirurgia dermatológica. Mas eu vou falar para vocês de antemão, eu vou dar uma olhadinha às vezes um pouquinho aqui na minha cola que eu fiz, mas de antemão vou dizer para vocês assim, é difícil tratar hidradenite. É uma doença bastante complicada porque compromete muito a qualidade de vida do paciente, né? Lá na residência a gente operava bastante hidradenite, eram vários casos encaminhados, alguns mais simples e outros muito complexos, e de fato compromete muito a qualidade de vida do paciente, porque aquilo começa a secretar, além do quadro doloroso, que é muito importante, o paciente refere muita dor, aquilo começa a produzir abscessos, fístulas, fibroses, traves fibrosas, e aquilo às vezes evolui com uma celulite importante, quadro infeccioso muito grave, muito sério, e é muito triste para o paciente, é muito difícil para o paciente. E para nós médicos é mais difícil, é muito difícil também, né? Porque a gente fica um pouco, vou te dizer, meio frustrante o tratamento. Eu vou falar para vocês como a gente deve conduzir esses casos, mas não é fácil não. Primeiro porque é uma doença muito resistente ao tratamento, tanto ao tratamento clínico quanto ao tratamento cirúrgico, e essa doença ela tem um altíssimo grau de recidiva, uma tendência altíssima à recidiva. Então é muito difícil de tratar a hidradenite, tá? Ela geralmente acomete mulheres, né? Pacientes do sexo feminino, após a puberdade, e principalmente ela acomete regiões como axila, mama, região inguinal, região glútea. Então são regiões em que você tem um maior número de glândulas, né, sudoríparas apócrinas, e também os complexos pilosebáceos. Então inicialmente se acreditava que a hidradenite estivesse relacionada somente com as glândulas sudoríparas apócrinas, mas hoje se sabe que também ela compromete o complexo pilosebáceo, tá? E aí existem, além do componente hereditário muito importante nessa doença, existe também alguns fatores, por exemplo, a obesidade, e isso é uma coisa que a gente percebia muito lá nos pacientes lá do SUS, que muitos eram obesos. E eu sempre falava para os pacientes, você precisa emagrecer. Então é importante que vocês saibam que se o paciente não aderir ao tratamento também com atividade física, uma alimentação mais saudável e emagrecimento, fica muito difícil você resolver o problema dele só com medicamentos ou com cirurgia, tá? Então o paciente precisa entender que a obesidade é um fator determinante muito importante na hidradenite, tá? Outro fator importante é o tabagismo. Então o paciente precisa parar de fumar. Você precisa orientar então que ele emagreça e também pare de fumar, tá? E os tratamentos, claro, o tratamento clínico vai desde antibiótico tópico, antibiótico via oral, todos, né? Você pode usar cefalexina, quinolonas, pode usar todos os antibióticos. Mas é muito difícil um resultado definitivo. Isotretinoína, imunobiológico, infiltração, e claro, cirurgia. Isso, a Juliana falou isso, exatamente. Mas mesmo assim, viu, Juliana, é bem complicado. Mesmo com todos esses tratamentos, o índice é altíssimo de recidiva dos quadros, sabe? E também um índice alto de complicações da cirurgia mesmo. Então, às vezes você opera o paciente e ele não evolui bem. Ele evolui com recidiva, ou evolui com piora do quadro. Então, você já tendo isso em mente, quando você recebe um paciente desse, é importante que você tenha uma conversa bem clara com ele, né? Que tem a parte dele, do paciente. Exatamente, Juliana. O paciente sofre e o médico também, porque a gente fica sem ter condições de ajudar como a gente gostaria, né? Nós gostaríamos que o paciente ficasse curado, mas é bastante complicado o tratamento. Então, a gente, óbvio, nós vamos começar então, sempre a gente vai começar o tratamento da forma mais simples, para depois chegarmos nos tratamentos mais complexos. Então a primeira coisa é o paciente parar de fumar e emagrecer, né? Depois disso você entra com antibiótico, você pode usar antibiótico tópico e depois você vai provavelmente entrar com antibiótico via oral, tá?
A Lara está falando, nos casos com fístulas, como abordar? Isso, Lara, vamos falar sobre isso. O tratamento é cirúrgico, viu? Nas fístulas. E eu vou dar todos os detalhes da cirurgia, quando operar, quando não operar, né? O que cabe a você como dermatologista, ou quem atua na área da dermatologia, ou na cirurgia dermatológica, o que cabe a você fazer, né? E isso é uma coisa muito importante. A gente também tem que entender quais são as limitações, né? As nossas limitações, porque às vezes a gente, principalmente quando a gente é mais jovem, nós temos uma coragem muito grande de fazer, né? De fazer as cirurgias, fazer os procedimentos estéticos, e muitas vezes depois que a gente faz, a gente fica um pouco angustiado, né? Porque às vezes a cirurgia não evoluiu como a gente gostaria, ou no intraoperatório às vezes foi muito difícil, às vezes o paciente evolui com uma complicação. Então, uma coisa que eu sempre falo, e até recentemente eu estava conversando com uma médica, ela até perguntou assim, foi interessante a conversa, foi no domingo, ela me escreveu e falou, doutor, o senhor não dá um curso, por exemplo, um curso extensivo, anual, de, sei lá, um fim de semana por mês, para a gente aprender retalhos, por exemplo, enxertos, coisas assim? Então, a princípio, eu não assim, na verdade, eu nunca tive vontade de fazer esse tipo de curso, né? Também pelo perfil dos médicos que me procuram para fazer o curso online, o hands-on, é um outro perfil. Mas aí eu falei para ela, eu disse assim, olha, porque ela disse assim, eu fiz algumas cirurgias e eu me senti muito insegura, porque as cirurgias ficaram muito complexas, ficaram grandes, e eu não me senti muito segura depois, eu fiquei um pouco angustiada, preocupada, então eu queria fazer algum curso assim. E daí eu falei para ela que, a não ser que ela fizesse um R4 de cirurgia dermatológica. Olha lá, a Isa perguntou aqui se eu indico laser epilação. Exatamente, indico sim, para fazer, é uma das formas. Mas quando isso numa fase mais inicial, quando você tem aquele quadro muito exuberante, muito grave, não vai resolver totalmente. Mas seria uma forma sim de fazer o laser para epilação, né? Que daí você já elimina ali os folículos, né, que podem também estar fazendo parte do processo. Mas então, aí voltando à questão dessa médica, eu falei para ela, exceto se você fizesse um R4, uma especialização em cirurgia dermatológica, eu recomendaria que você não fizesse essas cirurgias muito complexas. Por quê? Eu acho que 95% dos casos que aparecem no consultório do médico que atua na cirurgia dermatológica, vocês conseguem resolver com cirurgias muito simples, né? E aí as cirurgias mais complexas vocês podem encaminhar ou para um serviço de oncologia cutânea, coisas assim, ou para um cirurgião oncologista ou cirurgião plástico. Porque às vezes você se ater a alguns casos, são poucos, às vezes 5% dos casos que aparecem no teu consultório, e são casos muito complexos, muito graves, muito extensos, e você se propõe a tratar esse paciente, às vezes isso te traz muita angústia, né? Você não vai ficar em paz, não vai ficar tranquilo. Então, eu acho que também aqui na hidradenite cabe bem esse raciocínio, sabe? Esse raciocínio da gente também entender quais são as nossas limitações, até onde a gente deve ir, para que a gente durma tranquilo, né? Durma em paz. E eu falei para ela o seguinte, não é porque às vezes a gente não faça uma cirurgia muito complexa que nós seremos profissionais menores ou até menos felizes, entendeu? Então a gente pode ser muito feliz fazendo a maioria dessas cirurgias dermatológicas que aparecem no consultório, né? E a grande maioria é de cirurgia simples, que você consegue resolver com procedimentos muito simples. E você vai dormir tranquilo, não vai ficar preocupado, não vai ficar estressado, né? Com uma cirurgia que durante o intraoperatório aquilo pode evoluir de uma forma que você não previa, né? Um sangramento mais exuberante, uma lesão de um nervo, algo assim mais complicado, ou uma cirurgia que depois você não consiga fechar. E a cirurgia para a hidradenite, você vai conseguir tratar desde clinicamente, como nós começamos a falar aqui, mas também a gente vai poder tratar com cirurgia, através da cirurgia dermatológica, vocês vão conseguir fazer. Mas existem situações em que o quadro é tão grave, né? Porque aquela infecção se alastra de uma tal maneira que às vezes compromete toda a axila ou região inguinal, né? Eu vou falar para vocês aqui de tudo isso. E aí o que acontece? Eu acho que a gente não deve se aventurar a fazer isso, especialmente
se você faz as cirurgias no seu consultório, na tua clínica, né? Que você não tem uma estrutura de centro cirúrgico, que você às vezes talvez precise de uma sedação, né? Então precisa ter um anestesista que faça isso. Você precisa às vezes de uma infraestrutura maior, de equipamentos para poder fazer uma cirurgia muito grande. Então é importante que a gente saiba quais são os nossos limites, até onde nós devemos ir, né, para a gente não passar por essas situações assim, tá bom? Então, a hidradenite, claro, nós podemos fazer o laser, como a colega falou aqui, sugeriu, eu acho que sim, o laser para epilação, eu acho que já melhora. Nesses quadros iniciais, quando o paciente te procura, né, e ele tem ali às vezes um nódulo, começou ali a supurar, algo assim, você pode indicar sim o laser, e daí você já pode partir já para antibiótico terapia. A antibiótico terapia tópica, para esses casos eu não acredito muito na eficácia, eu prefiro já entrar com antibiótico terapia via oral, né? E assim, por longa duração, uns 15 dias mais ou menos, e eu já tive pacientes que ficaram tomando antibióticos assim por mais de mês, 1 mês, 2 meses, porque não tinha como controlar aquilo. Então, se você tem um paciente que tem ali um nódulo, né, de 1 centímetro, 2 centímetros, geralmente essas lesões, elas são múltiplas. Então você pode ir lá e fazer uma cirurgia, eu vou explicar direitinho para vocês como vocês vão fazer. Então você pode fazer a cirurgia em cada lesão dessa. Às vezes ela já começou a fistulizar, daí eu vou te explicar também como você faz. Agora, se é aquele paciente que chegou para você e ele tem a axila toda comprometida, ou a região inguinal, aquelas lesões enormes, sabe? De 10, 15 centímetros, assim, imensas, não vale a pena você tratar esse paciente, né? Acho melhor você encaminhar para ele operar no hospital, talvez até um cirurgião geral mesmo faça isso. E mesmo o cirurgião geral fazendo essa cirurgia, que seria então a ressecção, a remoção total dessa cobertura cutânea, o paciente vai ficar com uma ferida aberta enorme assim, né, de 15 centímetros, 20 centímetros de diâmetro na axila, e depois é feita a cobertura, muitas vezes com retalho, porque o retalho ele é mais vascularizado, ele vai trazer mais vascularização para debelar aquela infecção. Mas depois eu vou falar aqui de um trabalho que foi feito na USP, no Hospital das Clínicas, com tratamento cirúrgico extenso para esse tipo de doença, com resultados, na minha opinião, assim, até que, sim, foi um resultado bom, mas até meio pobre. Eu esperava que fossem resultados melhores, sabe? Com altíssimos índices de complicações, olha, 64% de índice de complicação e 47% de recidiva. Então, quando a gente, e lá na residência a gente tratava bastante esse tipo de paciente, é muito triste, é difícil mesmo. Então, quando você recebe um paciente desse no seu consultório ou no hospital, né? Às vezes tem gente aqui que trabalha no hospital, trabalha em serviço público, que tem uma demanda grande desse tipo de paciente, a conversa é muito importante, sabe? Porque esses pacientes eles já chegam muito fragilizados, né? Eles já tentaram todo tipo de tratamento sem sucesso, né? Aquela secreção que tem um odor fétido, né? E às vezes sai em grande quantidade, então eles têm que ficar usando absorventes, às vezes toalhas, né? E aquele odor ele exala mesmo, então o paciente chega em qualquer lugar, é muito constrangedor. Limita muito a vida social do paciente, né? Compromete muito a qualidade de vida. Então é um paciente que já chega muito sofrido. E é importante que a gente tenha uma conversa muito franca com o paciente, porque é difícil, muito difícil para ele e é difícil para nós também, né? Principalmente porque é muito limitado também o resultado do tratamento. Então é sempre importante conversar com o paciente. E se o paciente for obeso, explicar para ele, olha, o emagrecimento vai ser fundamental para o sucesso do nosso tratamento, tá? Então eu vou te encaminhar para a nutricionista, você precisa fazer atividade física, precisa emagrecer e precisa parar de fumar também. E aí, se você pega o paciente nessa fase inicial, que você vai ver os nódulos, né? Geralmente são múltiplos, às vezes o paciente tem só um lado da axila comprometido, mas às vezes ele tem as duas axilas comprometidas. Geralmente eu vi mais axilas comprometidas. Eu acho que a área mais frequente é a axila, depois região inguinal, vi também muito em região glútea. Na região mamária vi poucos casos de hidradenite.
Então, na verdade, o que acontece? Ocorre então uma oclusão desses folículos pilosos e formação de abscessos, né? E às vezes trajetos, como a Lara falou aqui, né? Formam fístulas. E você vê às vezes que essas fístulas elas se comunicam. Então você às vezes tem um nódulo num ponto e um outro nódulo mais abaixo. E se você faz só a ressecção deste nódulo e do outro abaixo, tem uma comunicação entre os dois, uma fístula. E se você não remove essa fístula, então o tratamento às vezes também não é bem sucedido, tá? Então é importante que você avalie tudo isso. E sempre que você vai fazer a cirurgia, obviamente, para qualquer cirurgia dermatológica, eu sempre falo isso para vocês, é importante avaliar, fazer uma boa avaliação pré-operatória do paciente. Então ver se o paciente é muito idoso, se ele tem problema cardiovascular, se ele faz uso de medicações, não é? Às vezes usa antiagregante plaquetário, paciente hipertenso, cardiopata, quais medicações usa, às vezes usa anticoagulante. Então não é um paciente para você operar no seu consultório. Então isso também é um outro fator importante, você selecionar o paciente que você pode operar no teu consultório, na tua clínica, né? Porque a gente não tem condições de realizar uma cirurgia complexa no consultório. Então começa aí a seleção do paciente, tá? E essa conversa muito franca no começo, pedir que o paciente também participe do tratamento. E aí, se você percebe que o paciente ele não colabora, assim, ele também não tem interesse de parar de fumar, ou às vezes não consegue, obviamente, né? Ele não quer emagrecer, então fica muito difícil para você também seguir sozinha nessa luta, porque o paciente também precisa fazer a parte dele. Então é importante essa orientação, que também cabe muito a ele o sucesso do tratamento. A Ludmila entrou, é a dermatologista lá da minha clínica, foi minha aluna, André, sejam bem-vindos. Bom, então, como eu estava falando, a hidradeniite ela vai começar com uma pápula, né? Depois aquilo começa um eritema, na verdade, depois uma pápula, um abscesso, que evolui às vezes com fístula, depois começa a fazer uns trajetos fibróticos, né? E depois ela começa a se alastrar e começa a fazer, ela altera totalmente a arquitetura anatômica do local. E aí começa a drenar secreção purulenta em grande quantidade, né? De odor fétido, muito complicado. Existe uma classificação de Hurley, mas eu nem vou falar aqui, porque na verdade essa classificação, ela fala a respeito da gravidade da doença, né? Mas ela não fala em relação ao prognóstico pós-tratamento. Então ela só classifica em graus de 1 a 4, do grau mais leve até o grau mais grave, mas não tem nenhuma correlação com indicação de tratamento. Então eu também não achei lá muito importante essa classificação, por isso eu nem vou trazer para vocês. E esse trabalho que eu vi, que foi feito no Hospital das Clínicas em São Paulo, e foi feito em 2018, e esse trabalho fala sobre o tratamento cirúrgico da hidradeniite supurativa com ressecção radical e reconstrução com retalhos. Esse trabalho foi feito pela equipe da cirurgia plástica de lá, foi feito em 2018, né? Foi publicado em 2018 na revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. E por que eu trouxe aqui para vocês? Foram 19 pacientes tratados, e sendo que desses 19 pacientes, o total era de 34 lesões abordadas, tá? Ou seja, os pacientes têm lesões múltiplas, então é difícil que você receba um paciente que vai ter lá só um nódulo, sabe? Geralmente são vários nódulos, e dependendo da evolução, o paciente já apresenta fístulas, abscessos, toda aquela alteração com fibrose. Então, se você olhar que o paciente tem esse quadro muito grande, muito amplo, é melhor você encaminhar o paciente, né? Não se aventure a fazer, porque a hidradeniite também, ela parece meio que um iceberg, sabe? Às vezes porque é importante, não adianta você só tirar ali aquilo que é superficial, aquilo que você está vendo do iceberg, porque você às vezes visualiza só aquele nódulo, e quando você incisa a pele, eu faço um fuso, uma elipse naquele nódulo, pego com um Allis assim, vou puxando, e aí vou tracionando e vou removendo aquela fístula. E muitas vezes o trajeto que vem é muito longo. E aí vem todo um material fibrótico, né? E você precisa removendo até você encontrar a gordura subcutânea. Então, às vezes o que parece muito pequeno, muito simples,
ela se mostra para você, se revela para você no intraoperatório, uma cirurgia muito grande. E você começa a remover, ressecar, aquilo não termina e vai, sabe, a cirurgia vai ficando muito longa. E qual que é o perigo dessa região? É que essa é uma região muito rica, né? Axila, região inguinal. Então, gente, aí o que acontece? Então, quando você vai fazer a ressecção ali da hidradenite, ela é como se fosse um iceberg que eu falei, né? Você começa a fazer a ressecção e aquilo vai aprofundando, e aí qual que é o problema? A cirurgia se revela no intraoperatório de uma complexidade muito maior. Então, e aí qual que é o problema que eu falei na região inguinal e região axilar? É que essas são regiões muito vascularizadas, né? Existem vasos aqui importantes, né? Todo o plexo braquial passa aqui, que contém não só os vasos, a veia, a artéria e o nervo também. Então, por isso a gente tem que ter muita cautela e também, então, ao mesmo tempo que você precisa remover toda a lesão, você precisa buscar o subcutâneo normal, aquela gordura amarelinha. Então, todo aquele tecido fibrótico precisa ser removido. E às vezes a gente, nesse ímpeto de remoção, de ressecção, você pode chegar num vaso, né? Então, toda a cautela é muito importante. E região inguinal também, né? Por causa dos vasos femorais. Então, é aí que eu falo para vocês de que quando a gente é muito jovem, a gente tem uma certa coragem. E conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando... não vamos falar envelhecendo, né? Conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai ficando mais cauteloso, mais criterioso, né? Porque a gente sabe do perigo, a gente sabe dos riscos, né? Das iatrogenias e tudo mais. Então, a gente tem que ter muita cautela. E é isso que eu sempre falava para os meus residentes, né? Agora eu me aposentei da residência, eu sempre falava para eles, mãos de fada, porque às vezes a gente vai naquele ímpeto, né? Aquela mão pesada, ressecar, remover, ressecar, e não é assim, porque numa dessas a gente pode seccionar algo que é muito importante, né? Então sempre mãos leves. E na hidradenite é muito importante. Operem aqueles casos mais leves, mais simples, né? Com alguns nódulos. Mas é importante que você remova todo o nódulo. Não adianta remover só o miolo e deixar aquela fibrose que está em volta do processo, porque aquela fibrose ali também tem lesão, né? Ali também tem infecção, e se você não remover, há uma chance muito grande daquilo recidivar. Na verdade, o índice de recidiva já é altíssimo. E se você não remover da forma adequada, aí, na verdade, você nem vai ter recidiva, você nem resolveu o problema do paciente. Então, muita calma, né? Voltando a falar aqui, então, desse trabalho de 2018 do Hospital das Clínicas, para vocês verem aqui, ó, desses 19 pacientes, e o total era de 34 cirurgias, 88%, ou seja, quase 90%, foi feita a sutura primária, ou seja, fizeram o fuso e suturaram primariamente, que são essas as cirurgias que vocês devem fazer nas suas clínicas, nos seus consultórios. Lesões de 2 centímetros de diâmetro, mais ou menos. E aí você vai falar, mas doutor, como que eu vou saber se a profundidade está comprometida ou não? Você vai palpar a lesão. Então você palpa a lesão ali, você vai sentir que ela está ali na superfície, e você vai palpando e você vai sentir que ela é mais profunda. E se você de repente vai palpando e você sente que aquele carocinho lá em cima, você palpa, ele tem um caroço grande embaixo, isso é um sinal de que aquilo vai invadindo a profundidade. Então você não deve, né, não deve fazer essa cirurgia, tá? Oi, Ana, tudo bem? Ana Flávia. Então, é importante que você tenha essa noção. Não vá, se você notar que aquilo é um brocotoma, digamos assim, é um brocotoma, não vá. Agora, se você palpou ali, você sentiu como se fosse uma azeitona, vai, gente, o tamanho de uma azeitona, de um caroço de azeitona, você consegue palpar, você consegue palpar embaixo, você pega aquela azeitona assim, é sinal de que a lesão se restringe à pele, e o subcutâneo provavelmente vai estar livre. Então você faz a ressecção em fuso, até que você visualiza o subcutâneo normal. Faça uma boa hemostasia, mas sempre a hemostasia nesse local também tem que ser muito criteriosa, para você não cauterizar um vaso calibroso, né? Você pode fazer um pertuito nesse vaso. Às vezes você vai cauterizar achando que é um vaso pequeno e pode ser uma artéria calibrosa. E se você cauterizar ali, vai ser muito ruim. Então você faz ali a hemostasia, bem feita, adequada,
e depois você faz a sutura. O que é melhor também? Comece o tratamento devagar, não precisa você sair lá operando. O paciente tem, doutor, eu tenho aqui uns 3 caroços aqui, mais uns 3 aqui, e você fala, vamos tirar tudo. Não, comece devagar. Isso também é uma forma de você sentir como o paciente, como ele responde ao tratamento, né? E também como ele, se ele adere ao tratamento, se ele vai fazer o cuidado pós-operatório, que eu vou também falar aqui como que eu faço. Então, vá devagar, isso que eu sempre oriento, sabe? Vá devagar com o paciente, comece devagar, tire uma lesão, entre com antibiótico no pós-operatório. Não adianta, às vezes eu percebo assim, que eu vejo médicos que fazem assim, vamos entrar com antibiótico no pré-operatório e quando melhorar a gente opera, como na unha encravada, por exemplo. Nós vamos entrar com antibiótico, quando melhorar a gente opera. Não vai melhorar, né? O que vai melhorar é a cirurgia, inclusive na unha encravada, porque o que está perpetuando ali, causando o quadro, é a unha encravada, a unha que está encravada no tecido são. Então, enquanto você não tirar essa unha que está encravada, o processo vai perpetuar, mesmo que você dê antibiótico ali, né, em grande quantidade por muito tempo. Enquanto você não corrigir a unha que está encravada, não vai melhorar a infecção. E aqui na hidradenite é a mesma coisa. Enquanto você não resolver aquele problema, não vai, você não ressecar aquele tecido doente, não vai resolver o problema. Agora, você pode entrar sim com antibiótico terapia anterior, antes da cirurgia, para melhorar um pouco, mas que resolver não vai resolver. Aí você faz lá a remoção infuso, tira uma lesão e acompanha o paciente. Veja como ele fica, pede para que ele volte na semana seguinte e você observa como que ele se comportou, como que a cirurgia evoluiu, porque às vezes o paciente retorna e ele já está toda a cirurgia deiscente, muitas vezes, sabia? Às vezes abriu tudo. Então, às vezes também faz uma fístula, um trajeto fistuloso, você sente 2 nódulos. Às vezes você traciona o primeiro, você vê que movimenta o segundo. É muito comum que essas lesões se comuniquem. Então, às vezes você tira o primeiro e é interessante. Você faz um fuso naquele primeiro e vai puxando com a pinça e vai ressecando devagarinho, sempre bem próximo da lesão, né? Não vá cortando longe da lesão para não pegar nenhum vaso, né, calibroso. E aí vai ressecando próximo aquele tecido fibrótico e é muito comum que quando você percebe, você já está no segundo nódulo. Ou seja, eles se comunicam. E às vezes tem o segundo, o terceiro, e aí você fala, mas doutor, aí de repente comunica com o segundo, aí eu vou, comunica com o terceiro, aí eu vou tirar tudo? Não, aí você tira, começa e tira as primeiras 2 lesões, aquela fístula, e depois você deixa o restante para tirar num segundo tempo, né? Então é uma forma de você tratar isso. Bom, como eu falei, então lá nesse trabalho do HC, 88%, quase 90% foi feito fuso, né? E aí, olha só, o índice de complicação foi de 64%, que foi a deiscência. Então, você já tem que estar preparado e é bom você avisar o paciente dessas complicações. Já fala para o paciente, olha, há uma chance muito grande de se infeccionar, continuar vazando pus, de também não resolver, ou de abrir toda a cirurgia, a senhora voltar aqui com tudo isso aqui aberto, né? Pode acontecer, pode fazer um hematoma, porque essas áreas são muito vascularizadas, você pode às vezes inadvertidamente, né, pegar um vaso mais calibroso, e se não fizer uma hemostasia bem rigorosa, aquele vaso pode destamponar, né, às vezes em casa mesmo, e aquilo começar a sangrar de forma exuberante e formar um hematoma. O hematoma que eu falo aqui, gente, não é aquela equimose da picada da toxina, não. É um hematoma expansivo mesmo, né, um sangramento arterial ativo, que você vai precisar, muitas vezes, reoperar o paciente. O paciente vai procurar por você ou vai procurar um pronto-socorro com um quadro, né, de um inchaço, né, um abaulamento, às vezes doloroso e pulsátil, porque ali tem uma artéria sangrando. Então o que precisa ser feito é uma revisão dessa hemostasia. É preciso abrir os pontos e refazer a hemostasia, procurar qual é esse vaso que está sangrando assim de forma tão ativa, né? O seroma também é uma outra complicação que pode acontecer, né? Porque às vezes existe uma área bem grande de descolamento e aí depois que a ferida cicatriza, pode ocorrer a formação de seroma. E aí como que vai ser o tratamento do seroma? Você vai funcionar com uma agulha, aquela agulha
40x12, cor de rosa, e você vai aspirar o seroma. Bom, e aí, olha só que interessante, lá no HC, na USP, eles fizeram 19 pacientes e um índice altíssimo de 64% de complicações e quase 50% de recidiva. Então, sim, a Débora perguntou se eu mando a peça para o anátomo. Mando sim, viu, Débora? Mando sim. E às vezes interessante que às vezes a gente acha que é hidradeniite, né? E vem como foliculite, viu? O anátomo. Então é importante mandar sim. Sempre é bom mandar qualquer peça que você remova do paciente, é importante mandar para anátomo. E é interessante que a recidiva, às vezes ela não acontece já de imediato. Às vezes a recidiva acontece depois de 1 ano, viu? Então, ela não é assim de imediato. Um dos tratamentos que eles preconizam lá no HC, no Hospital das Clínicas, é você remover, porque eles fizeram assim, alguns pacientes fizeram a remoção extensa da lesão na axila, e daí fizeram o fechamento primário, fizeram o retalho. E esses casos tiveram índices maiores de complicações. Então, eles preferiram, em alguns casos, fazer um tratamento aspirativo. É como que a gente coloca uma esponja aqui, e aí depois uma aspiração a vácuo, que vai aspirando aquela secreção, que vai drenando a secreção purulenta. E aí conforme você vai aspirando aquela secreção, e quando aquela secreção diminui bastante, consideravelmente, aí você parte para a reconstrução, né, com retalho geralmente. E geralmente fica esse processo aspirativo 1 semana, 10 dias, então às vezes até mais. E aí quando aquilo resolve, aquela infecção melhora, é que se parte então para a reconstrução. Então eu vou fazer um resumo agora de como que a gente deve fazer o tratamento da hidradeniite e daquilo que eu acredito que seja melhor para vocês. A Elaine estava perguntando, que ela chegou agora, vou repetir e fazer um resumo para vocês, tá? Primeiro de tudo, convidar o paciente a participar do tratamento, porque o índice de recidiva é muito alto e a falha do tratamento também é muito alta. Então o paciente precisa colaborar, né? Se o paciente está acima do peso, ele precisa emagrecer, ela precisa participar disso. Precisa também parar de fumar, porque senão fica muito difícil o tratamento. Você pode usar lasers, então nos quadros iniciais você, claro, indique laser de epilação, já que a hidradeniite está relacionada também com os folículos, né, com os folículos pilosos. Você pode entrar com antibiótico tópico, cremes, pomadas, né, no início, e também antibiótico via oral, mas geralmente é muito difícil que isso se resolva só com esse tratamento clínico. Nos quadros mais graves, sim, pode estar indicado também os imunobiológicos, tá? Também estão indicados. Mas de modo geral, seja com qualquer tipo de tratamento, esse clínico com antibióticos ou mesmo imunobiológicos e cirurgias extensas, como eu falei desse trabalho do HC, com remoção extensa, reconstrução com retalho, o índice de recidiva é altíssimo. O índice de complicações também é muito alto, né? E a chance do tratamento não dar certo também é muito alta. Então, essa conversa é muito importante com o paciente no início do tratamento, para que ele também participe, né? Para que ele também colabore. E aí, volta àquela questão que eu falei para vocês, da gente não dar um passo além daquilo que nos traga paz e tranquilidade. Então, não vá fazer uma cirurgia muito complexa, muito grande, especialmente nessas regiões que são mais acometidas pela hidradeniite, região axilar, região inguinal, que são muito vascularizadas, são muito inervadas. Então, há um risco de você pegar um vaso calibroso. Então, não vá muito profundamente, não faça uma cirurgia complexa, porque no intraoperatório você pode se deparar com uma situação de difícil controle, às vezes de difícil solução também para você. Então, se é algo que possa te trazer insegurança, possa te trazer preocupação, não faça. Então, faça aquelas lesões menores. A hidradeniite, vocês podem tratar as lesões menores com tranquilidade. E você vai palpe aquele nódulo, você vai sentir que ele está quase solto, né? Que ele não é... Às vezes você sente o nódulo, mas você vai palpar, tem um brocotoma embaixo, um nódulo enorme, e toda a região da axila comprometida ou infiltrada. Não faça, não opere esse paciente. Primeiro que você vai começar a cirurgia, não vai conseguir terminar, não vai resolver o problema do paciente. E se você decidir ir à frente, você pode se deparar com uma situação dessa, né, de um vaso, um nervo.
Então, assim, uma lesão pequena, faça uma lesão, um nódulo de 2 centímetros, mais ou menos, você sente que aquele nódulo ele é solitário, não tem mais nada, remova aquele nódulo, faça um fuso até o subcutâneo, né, e dê alguns pontos. Os pontos, você não pode também dar aqueles pontos, sabe, todo fechadinho, com uma distância de 3, 4 milímetros, 3 milímetros, todo fechadinho, não. Você precisa dar pontos espaçados, porque a chance de infecção nessa cirurgia é altíssima, chance de deiscência. Então, se você deixar tudo fechadinho, vai coletar, vai fazer um abscesso. Então, dê uns pontos mais espaçados para que possa drenar a secreção. E se ficou ali uma certa cavidade, coloque um dreno de Penrose, que é aquele dreno que vai fazer a drenagem por capilaridade, né? Se você não tem o dreno de Penrose no teu consultório, pegue uma luva estéreo, corte o dedo da luva estéreo, coloque dentro lá da ferida e deixe ali por 48 horas. E aí o paciente em casa, em 48 horas ele remove o curativo. Então esse curativo também é especial. Você precisa colocar um chumaço grande de gaze, ou pode colocar o Zobec, né? Um chumaço, porque aquilo vai ficar secretando, né? E aí pode sujar a roupa dele. Então depois de 48 horas ele tira o chumaço e puxa aquele dreno, aquele dedo de luva, e aí começa a higienizar. E como que vai ser a higienização? Vai lavar com água e sabonete em casa. Você pode orientar também, se você quiser, você pode orientar clorexidine degermante, por exemplo, que é aquele que forma um sabão. O paciente pode higienizar com clorexidine, só que um detalhe, não use muito tempo, mais de 15 dias, 20 dias, porque ele é muito irritante para a pele, né? Então, use um tempo no início, porque ele é bactericida, né? Então vai ser bacana, mas depois, se você perpetuar a utilização por muito tempo, ele pode continuar agredindo os tecidos e dificultar inclusive a cicatrização, né? Entre com antibiótico, pode entrar com uma cefalexina, né? Aí você, no caso, eu deixaria uns 15 dias mais ou menos. Só que o que acontecia? Os pacientes chegavam para a gente lá no hospital depois da cirurgia, 15 dias, 20 dias, a gente não podia tirar o ponto, porque estava iminente que aquilo ia fazer uma deiscência. Então a gente deixava mais tempo o ponto também, 20, 30 dias o ponto para ser removido, né? E bastante higiene local, lavar e o antibiótico. E às vezes, o que eu estava falando, o paciente voltava e a gente não tinha condições de suspender o antibiótico, então acabava mantendo. Nós tínhamos pacientes que ficavam com antibiótico, mesmo cipro, por exemplo, ficava 2 meses tomando, não tinha como a gente suspender, porque aquilo era muito grande, a lesão muito extensa, não tinha como a gente suspender, tá bom? Então, em resumo é isso, façam a cirurgia, mas avisem o paciente sobre tudo isso que eu falei agora. Vocês podem operar, lesões menores, lesões maiores encaminhem, não peguem dor de cabeça, não façam cirurgias que não te deixem em paz, não te deem tranquilidade, façam sempre, e não só na hidradrenite, em qualquer cirurgia dermatológica, sabe? A maioria das cirurgias que aparecem no consultório para vocês conseguem resolver com fuso, com cirurgias simples, e também que dão um alto faturamento para a clínica, sabe? Não são as cirurgias grandes que dão um alto faturamento para a clínica, não. Cirurgias, um nevo bem feito, muito bem feito, com a técnica correta, tem baixos índices de complicações, excelentes resultados e alto faturamento, né? Então, não se apeguem a essa ideia de que só as cirurgias complexas que vão te proporcionar um faturamento melhor, tá? Ou que você... Obrigado, a Débora falou, ótima aula, obrigado. Ou que você acha assim, se você não faz uma cirurgia complexa, então você é um profissional menor. De jeito nenhum, sabe? Faça uma cirurgia. Quando eu vejo muitos médicos que subestimam as cirurgias menores, né? De um nevo mesmo, que eu acabei de falar. Nevo, todo mundo tira, todo mundo faz. Tá, faz, mas eu quero ver os resultados. Os resultados são bons? Então aquele profissional que entrega um resultado bom, mesmo que seja um nevo muito simples, ele se diferencia no mercado. E isso proporciona a ele um bom retorno financeiro, né? Então não se apeguem a isso, sabe? Façam aquilo que te dê paz, que te dê tranquilidade, e você vai fazer vai ter muito paciente com essas lesões mais tranquilas, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado, gente. Tchau, tchau.